Lá para as bandas do interior de Minas, havia um casal que possuía uma pequena fazenda. Era o casal Cunha. Esse casal era bastante caridoso com quem pedia ajuda e muito querido pela comunidade. Depois de muitos anos de serviço, a empregada doméstica que eles tinham teve que se mudar de cidade. Essa empregada era muito querida e o casal tinha muita confiança nela. O casal, então, saiu em busca de uma nova empregada para trabalhar para eles no serviço doméstico. Eles saíram pela cidade perguntando se conheciam alguém para indicar. Eles procuraram por alguns dias, até que encontraram um outro casal que havia se mudado recentemente para a cidade. Eles tinham uma filha de 22 anos, um pouco rebelde, e eles queriam discipliná-la, colocando-a para trabalhar firme em algum lugar de confiança. Os casais combinaram de se encontrar em uma cafeteria para conversar sobre a contratação da jovem de 22 anos. Ela se chamava Jéssica. A jovem foi também ao encontro e o casal dono da fazenda percebeu que a moça era um pouco distraída e também levemente rabugenta. Porém, viam nela um potencial. Jéssica então aceitou o emprego e começou a trabalhar na fazenda 2 dias depois do encontro que tiveram na cafeteria. Apesar de um pouco rabugenta, a moça gostou do casal, pois eles a tratavam muito bem e tinham uma energia leve. Porém, ao chegar na fazenda, teve a sensação contrária da que sentiu no casal. A energia da fazenda era pesada, sufocante. Hora ou outra, ela ouvia passos e tinha a constante sensação de estar sendo observada. Esses acontecimentos incomodaram Jéssica, porém não foi nem de longe a coisa mais estranha que ela presenciou na fazenda. Sempre quando era por volta das 8 da noite, a senhora Cunha ficava estranha, ficava triste, distante e parecia que entrava em um mundo paralelo. Em uma dessas noites, a senhora Cunha perguntou para Jéssica se ela estava vendo eles. Jéssica ficou sem entender e perguntou para a senhora Cunha: "Vendo quem? Desculpe, não estou entendendo." "Meus filhos. Você está vendo meus filhos? Eles precisam entender que nós não tivemos culpa. Foi um acidente." A senhora Cunha falou aquelas palavras com tanta intensidade e angústia que Jéssica ficou preocupada e pediu licença para ir tomar um ar do lado de fora. A senhora Cunha nem sequer respondeu, apenas ficou repetindo as palavras. "Você está vendo os meus filhos?" Jéssica foi para o lado de fora e ficou pensando como que uma senhora que parecia tão equilibrada e sensata, de repente parecia que estava tendo algum tipo de surto. Ali do lado de fora, Jéssica viu o senhor Cunhou e contou a ele o que se passou com a senhora Cunha. O homem respondeu que por volta desse horário, a senhora Cunha precisava tomar alguns medicamentos, pois às vezes tinha algumas alucinações. Ele continuou dizendo que eles tinham 2 cachorros e que por um descuido eles acabaram morrendo. A senhora Cunha os tratava como filhos e a perda deles causou muito sofrimento para ela. Essas alucinações acontecem nesse horário porque era justamente quando ela tinha que dar a janta para os cachorros. Jéssica ficou aliviada com essa explicação e passou a ter mais empatia pela senhora Cunha. Alguns dias se passaram e naquele horário da noite, Jéssica, sem querer, viu o casal conversando. Ela ficou escutando a conversa sem o casal perceber. Nessa conversa, o senhor Cunha perguntou à esposa: "Você ainda os escuta? Eu ainda escuto às vezes. Eles precisam entender que nós não tivemos culpa. Foi um acidente." A cabeça de Jéssica deu um nó. Ela pensou que ou eles eram loucos ou que escondiam algo muito mais sério. Em um outro dia, houve um encontro entre a senhora Cunha, Jéssica e a mãe da Jéssica. As 3 marcaram de se encontrar em um parque para se conhecer melhor e conversar sobre como Jéssica estava se saindo trabalhando na fazenda. O casal Cunha estava muito satisfeito com o trabalho de Jéssica. E Jéssica estava muito contente com o trabalho.
A conversa fluiu muito bem, e quando chegou a hora de irem embora, uma amiga da mãe de Jéssica se aproximou para cumprimentá-las. Essa mulher tinha um cachorro, e tanto Jéssica quanto sua mãe começaram a fazer carinho no cachorro. A senhora Cunha se afastou subitamente, causando estranhamento. A dona do cão perguntou se estava tudo bem. Jéssica pensou que poderia ser por causa do trauma da morte dos cachorros da senhora Cunha. Foi aí que a senhora Cunha respondeu que era muito alérgica a cachorros. Jéssica então paralisou por um momento, mas não disse nada. Ela então percebeu que o senhor Cunha havia mentido sobre a história dos cachorros. Jéssica começou a ficar preocupada, pois entendia que o casal para quem trabalhava não era de total confiança e parecia esconder algo sombrio. Os dias foram se passando e Jéssica, como quem não quer nada, passou a perguntar pela vizinhança quem eram os moradores mais antigos daquela cidade, pois queria descobrir quem poderia saber o segredo que o casal para quem trabalhava escondia. Ela tentou fazer isso por dias, mas sem sucesso, até que um dos vizinhos disse que ela poderia perguntar isso na cafeteria da cidade, pois, segundo esse vizinho, essa cafeteria estava na cidade desde sempre. Era a mesma cafeteria que Jéssica e os seus pais encontraram o casal Cunha pela primeira vez. A dona da cafeteria sempre fora muito simpática. Era uma senhora que parecia ter em torno de 65 anos. Jéssica, com um certo desespero, perguntou à mulher o que ela sabia sobre o casal Cunha. Jéssica disse que somente estava perguntando isso porque achava que estava correndo perigo, pois o casal agia estranho. Jéssica contou toda a história para a dona da cafeteria, que a escutou pacientemente. A dona da cafeteria disse o seguinte: olhe, por volta de 30 anos atrás, o casal Cunha veio morar nesta cidade. Eles tinham 2 filhos, um de 7 anos e o outro de 5 anos. Eles eram boa gente, mas o senhor Cunha tinha problemas com bebida. E a esposa, de vez em quando, também bebia além da conta. Uma certa noite, quando as crianças terminaram de jantar e foram para os seus quartos, o senhor e a senhora Cunha ficaram até mais tarde bebendo e fumando. Os dois estavam muito bêbados, até que um deles jogou uma bituca de cigarro em um local que tinha um pouco de álcool. Isso foi o suficiente para começar um incêndio. Quando os dois viram as chamas, saíram correndo e esqueceram as crianças em seus quartos. Os 2 filhos do casal morreram na casa. Ela contou também que o casal Cunha ainda se sente muito culpado com esse acontecimento e por isso eles pararam de beber e procuram ajudar os outros, pois assim eles entendem que é uma forma de compensar o terrível descuido que tiveram no passado. Dizem que as crianças ainda os assombram nas noites, mas as pessoas que sabem dessa história procuram não perturbá-los muito com isso, pois eles são muito queridos. Os que sabem dessa história entendem que o casal será assobrado pelos filhos pelo resto de suas vidas e que terão que aprender a aceitar isso. Jéssica então não se preocupou mais se o casal poderia fazer algum mal a ela. Ela ainda trabalhou alguns meses na fazenda até conseguir um outro emprego. Ela ainda manteve contato com o casal Cunha, pois sempre perguntavam dela. Jéssica então aprendeu que mesmo as melhores pessoas podem ter passados sombrios. Amigos, agradeço muito por assistirem até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você conosco. Deixe nos comentários a sua opinião. Vou gostar muito de saber. Deixe o seu like se você gostou. Isso nos ajuda muito. Vamos procurar trazer sempre os melhores relatos para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.